Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus do céu te abençoe. Que Deus do céu resplandeça seu rosto sobre a sua vida. Mais do que isso, que Deus esteja diante de você durante todo o seu caminho, o seu caminhar nessa terra. Nunca ande sozinho, mas que Deus esteja sempre, sempre, sempre à sua frente, repreendendo a inveja, o olho gordo, a perseguição espiritual e o que é mais importante, trazendo paz para a família, trazendo paz para as nossas vidas, porque o que nós precisamos é da presença de Deus. Então, bom dia na paz do Senhor Jesus. Mais um dia de oração. Nós estamos em uma campanha de oração, nós estamos em um projeto de oração, nós estamos em um propósito de oração e nós estamos buscando a providência e a justiça de Deus. A Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai, buscai e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. A palavra de Deus nos ensina, temos que pedir, temos que buscar, temos que bater na porta do céu. Se Salomão, que foi um dos reis mais ricos da terra, orava a Deus, por que nós não devemos orar? Se Davi era rei de Israel, um dos homens mais ricos do Oriente, ele dobrava os joelhos e se humilhava a Deus. Então veja que a humildade espiritual ela existe. Então vamos dobrar os nossos joelhos diante do Criador. Não importa quem somos nós, se somos um simples lavrador ou se somos governadores da terra, somos príncipes da terra, não importa onde Deus te colocou. Se Deus te colocou lá no meio das palafitas, dê glória a Deus. Se Deus colocou você no meio de uma família próspera, abençoada e abundante em bens materiais, dê graças a Deus. Faça como o rei Davi. Dobre os seus joelhos e agradeça a Deus, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, tá certo? Olha, inscreva-se no nosso canal de orações no YouTube, inscreva também no nosso canal de orações no WhatsApp. Aí está o link. É só clicar no link e se inscrever no nosso canal de orações. Faça parte dessa grande família. Nós estamos orando 40 dias. Talvez você nunca parou para pensar. Eu nunca fiz 40 dias de oração. Se Jesus, que é Deus, Filho de Deus, Salvador do mundo, ele passou 40 dias no deserto orando ao Pai. Por que nós não vamos passar 40 dias orando? Eu convido você para participar. Vamos passar 40 dias em oração, batendo na porta do céu, batendo na porta de Deus, lá no mundo espiritual, buscando, clamando, batendo, até Deus nos atender. Vamos orar, vamos buscar. Eu convido você para participar dessa grande corrente de oração. Coloque seu nome, vá aqui nos comentários, escreva seu nome e escreva nos comentários. Vá aqui nos comentários, escreva lá: eu estou no propósito de Deus 40 dias em oração. Escreve aí: eu estou no propósito de Deus 40 dias em orações. Então veja que é um propósito. Davi orou, Samuel orou, José orou lá no Egito. Então todos oraram. Nós temos que orar, este é o grande segredo. Mas não adianta fazer qualquer oração. Nós temos que orar conforme a palavra. E a revelação que nós trazemos para você hoje é a seguinte: você já orou a palavra de Deus ou ainda não? Você precisa pegar esta visão. Pega essa visão, irmão. Pega essa visão. Pega essa visão. Segura ela. Deus está falando com você. Você nunca orou a palavra. O livro de Salmos, você sabia
Abra sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo 1 até o Salmo 150. Todo livro é uma oração. Cada salmo é uma oração. Então nós vamos orar aqui o Salmo 23, o Salmo 47, o Salmo 91, o Salmo 150. Nós vamos orar todos os salmos durante esses 40 dias. Mas no momento, nós estamos orando uma oração específica para Deus abrir a janela do céu. Você sabia que no mundo espiritual há um céu e é uma janela espiritual? Eu não posso entender e nem explicar para você o que é isso, mas a Bíblia fala que no mundo espiritual existem janelas e elas estão fechadas. Como vou abri-las? Como que eu vou abrir as janelas de Deus na minha vida? Aqui está o segredo. Vamos orar a palavra. Me acompanhe nessa oração. Tenha fé. Tenha fé. Acredite em Deus e tenha fé. Você acreditar em mim, não? Eu não preciso da sua fé. Eu preciso do Espírito Santo. E é o que você tem que fazer. Nós precisamos do Espírito Santo. Não precisamos de ninguém, nem de nada. Nós precisamos do Espírito Santo. Entenda isso. Pega a visão e ore comigo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Olha a declaração de Deus. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então veja a promessa, a palavra. Deus está dizendo, eu não mudo. A Bíblia declara que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aí vem a advertência de Deus. Olha, desde o dia de vossos pais, os desviaste do meu estatuto e não os guardaste. Os nossos bisavós, os nossos avós, nossos pais, eles nos criaram dentro de uma religião. Por exemplo, eu fui criado dentro de uma religião. E eu fui batizado aos 10 anos de idade. Eu fui batizado e fui crismado aos 9 anos de idade. Fui batizado e crismado. Eu segui uma religião durante toda a minha vida. E eu fazia tudo aquilo que eles falavam para fazer. Mas eu nunca entendi por que Deus não ouve orações. Eu falava com Deus, parecia que Deus estava longe de mim. Hoje eu entendo que Deus está na palavra. Deus está na Bíblia. O Espírito de Deus está dentro da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro, ele é a boca de Deus na terra. Mas se você não lê a Bíblia, como é que você vai entender Deus? Se você não estuda a Escritura, você não tem costume de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia de manhã até o anoitecer, pelo menos um capítulo por dia. Eu leio o Salmo por dia. Se você ler um Salmo por dia em voz alta, você está orando a Deus todo dia. Eu não estou falando daquela oração religiosa, onde você dobra o seu joelho, fecha os olhos, e você reza um Pai Nosso, e você reza um Ave Maria, e você reza um Creio Deus Pai. Não é nada disso que eu estou dizendo. Essa corrente de oração, ela não trata de igreja, ela não trata de religião, ela não trata de doutrina. Essa corrente de oração mostra para você, revela para você a palavra revelada. Deus está falando com você diretamente. Quantas vezes você diz, ó Deus, fale comigo? Quantas vezes você já pensou, ó Deus, se o Senhor existe, fala comigo? E a Bíblia está aí, a palavra de Deus está aberta. Quando você abre e você lê, ali Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Mas se você não lê, você não estuda, você não examina a Escritura. O apóstolo Paulo disse, examinai a Escritura.
porque elas testificam de mim. Disse Jesus, examinai a Escritura. Tá bom? Vamos orar a palavra de Jesus, a oração de Jesus. Eu chamo você para fazer essa oração. Ore comigo. Ore. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, o louvor, a adoração, ontem, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Antes de você sair dessa oração, essa é a primeira oração na parte da manhã. A segunda oração é após as 18 horas. 2 vezes ao dia, vamos falar com Deus. Tire 5 minutos para falar com Deus. Deus te dá um dia com 24 horas, tudo para você fazer o que você quiser. Ele está pedindo o dízimo do seu dia. O que é o dízimo? É uma parte. Ele está pedindo uma oração de 5 minutos de manhã e 5 minutos à noite. Olha, Deus não está pedindo muita coisa, não. Ele nos dá 24 horas para nós fazer o que quiser. E Ele está pedindo o dízimo. Olha o que diz a palavra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Devolva o seu dízimo. O dízimo do seu salário, o dízimo da sua empresa, o dízimo do seu negócio, o dízimo dos seus bens. Abraão, ele entregou o dízimo de todos os seus bens. Ele creu em Deus. E Abraão foi abençoado porque ele creu e tornou-se nosso pai na fé. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos nos preparar para a vida eterna, a vida com Deus, que é a verdadeira vida. Essa vida aqui é só uma nuvem, é uma passagem, 60, 70, 80, 90, 100 anos, acabou. Mas a verdadeira vida está ao lado de Jesus Cristo do reino de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça, envie essa oração para 3 pessoas que você quer abençoar. Ajude-as, abençoe-as em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o pastor Arantes e eu oro por você 40 dias para te abençoar. Deus te abençoe. Fique na paz.